Nos cultos pagãos, a união do masculino com o feminino. Visões cosmológicas de diferentes povos. Então, antes da gente começar, eu gostaria de trazer para vocês que na nossa cosmologia, nós temos a noção de que o universo ele tem dimensões infinitas, números imensuráveis de distâncias, e esse universo vai ter milhões, incontáveis galáxias, e dessas galáxias serão formadas, essas galáxias serão formadas por bilhões de estrelas, e cada uma dessas estrelas terá um sistema solar, e na nossa galáxia, por exemplo, que é a chamada Via Láctea, estaria o Sol, o nosso Sol, como uma estrela, e os planetas, no caso a Terra, e outros planetas orbitando ali em torno desse Sol. O universo seria um vácuo e outras coisas aí que a gente vê nos meios educacionais e midiáticos, e também na indústria cinematográfica. Mas aqui eu vou estar mostrando como que alguns dos povos antigos entendiam a questão cosmológica. Então aqui é a cosmologia dos antigos egípcios. Então os egípcios, eles representavam a Terra como uma divindade, que é este ser que aparece deitado aqui. Aqui nós temos esse símbolo, que está nos braços, dessa pessoa aqui, que significa que é o símbolo do Yankee, tá? Esse símbolo representa a união do masculino e do feminino. E aqui nós temos o que seria o céu, o firmamento, segundo os egípcios, com as estrelas dentro desse firmamento. Em cima da cabeça aqui, desse ser que aparece com o símbolo de Yankee aqui nos seus braços, nós temos o Sol. Nós temos o olho de Horus, que, segundo a mitologia egípcia, a tradição egípcia antiga, o irmão de Osíris, Sete, teria esquartejado ele, e aí ficou várias partes, ele fatiou o corpo fatiou o corpo de Osíris, e várias partes do seu corpo ficaram dispersas, e o olho de Horus, uma parte desse olho de Horus, segundo os egípcios, seria a lua, a tradição egípcia, e a deusa Ísis, ela pega as partes do seu marido e reconstrói o seu marido, Osíris. E isso é a tradição egípcia. O faraó, ele era considerado o filho do deus Ra, que era o deus Sol na Terra, e ele tinha a função de unir o Baixo com o Alto Egito. E essas águas, onde vocês veem aqui essa canoa, aqui essas canoas, seria o oceano primordial, o oceano que está acima do firmamento. Essa aqui é a visão egípcia do mundo. Nessa outra representação, nós temos a figura de Gaia, que seria a Terra, e Uranus, que seria o céu. Da palavra Uranus, nós temos o nome daquele planeta chamado Urano. Inclusive, Urano, dentro da mitologia romana, era o deus dos oceanos. E o Uranus, na mitologia grega, ele era uma divindade, que estava ligada ao céu. Eles acreditavam ser o céu. E nós temos aquele minério, que nós chamamos de urânio, o qual, se ele for enriquecido, ele produz altas cargas elétricas. E a palavra urânio, do português, veio de Uranus, que é da mitologia grega. Mas quem eram essas divindades? A Gaia era a terra, Uranus, o céu. Vocês se lembram que no mundo físico, o céu é aquele que doa a sua energia para que a terra venha a gerar, gerar as coisas, gerar plantas, gerar os animais, dentro da própria tradição bíblica, os seres humanos teriam vindo do solo, eles teriam vindo da terra. Então, é essa estrutura que está sendo mostrada aqui.
Vamos aqui agora para a cosmologia dos antigos hebreus. Então, né, a mitologia, né, no caso aqui a cosmologia, a visão de mundo, de céu e terra que os antigos hebreus tinham, inclusive esse tipo de estrutura aparece em algumas bíblias, era essa daqui, né? Que é muito diferente da noção que nós temos hoje. Então aqui nós temos The World of the Hebrews, né? Que quer dizer o que? O mundo dos hebreus, né? Então aqui nós temos, aí a gente tem aqueles textos do livro de Jó e de Salmos que descrevem lá os fundamentos da terra. Então os fundamentos da terra seriam essas estruturas que se apresentam aqui em formato de colunas. Aí tem o Sheol, né, que seria essa parte preta. Aí aqui acima nós temos a terra, né? Então nós temos aqui ilhas, continentes, lagos, rios, oceanos, representados dentro dessa estrutura. Aí nas extremidades sai um firmamento de cada lado, que é algo sólido. Nós vamos ter lá textos de Jó, lá em Gênesis fala desse firmamento que fez separação entre as águas de cima, lá waters, que quer dizer água, tá? Águas que estão acima desse firmamento e águas que estão abaixo do firmamento. Então esse aqui é o firmamento. E as estrelas, o sol e a lua, os planetas estão dentro, né? No caso o sol e a lua, eles se mostram dentro desse firmamento e as estrelas, as estrelas dentro desse firmamento, dessa cúpula, e o sol e a lua um pouco mais abaixo. Tá? Essa é a visão dos antigos hebreus, tá? Sobre a cosmologia. Nós vamos ter, por exemplo, textos lá em Salmos, que vai falar de uma tenda, que Deus havia feito uma tenda para que nela os seres humanos habitassem. Essa ideia de tenda é uma ilustração aparente do que está sendo trazido, né? Do que seria a cosmologia. Então a tenda seria esse firmamento. O próprio Jesus, né, ele vai falar que passarão os céus e a terra, ou seja, passarão esses céus e essa terra, mas as suas palavras não passariam. Tá? Então essa é a mensagem. Aí tem lá textos em Apocalipse, o céu se enrolando como um pergaminho. Aí depois tem em Jó, Deus perguntando para Jó onde ele estava quando ele media a terra com um cordel. A gente tem fundamentos da terra aparecendo em Salmos e também no livro de Jó. Tá? A gente vai continuar aqui porque nós temos, por exemplo, Jesus falando das estrelas do céu caindo do firmamento, né, como os frutos caem de uma figueira e assim por diante. Aqui mais uma imagem. Essa imagem aqui ela está mostrando também a cosmologia dos antigos hebreus, tá? A visão deles de mundo. Tá? Então nós temos Gênesis capítulo 1, versículos 7 e 8. Nós temos Êxodo 24, 10, Ezequiel 1, 22, 26, Isaías 40, 22, Jó 26, 10, Provérbios 8, 27, Salmos 22, 8, vários textos bíblicos que vão estar falando o quê? Firmamento, círculo da terra, circle of earth, né, que significa círculo da terra. Waters above, né, que são as águas, né, que estão abaixo e acima desse firmamento. Depois, foundations of the heaven, que seria o que? Os fundamentos da terra. Depois, aí que tem Jó 7, 12, 9, 13, 26, 12, 13, né, que está falando aqui da serpente marinha. Então essa é a noção dos antigos hebreus da cosmologia. Então, segundo eles, né, a Terra seria como se fosse um aquário, uma estrutura fechada dentro de um oceano. Aí tem, por exemplo, os Yanomamis, né, que vão falar sobre o ovo cósmico,
A gente vai ter textos bíblicos, por exemplo, dizendo, falando a respeito daquela que está grávida para dar à luz, textos bíblicos que falam das dores de parto. Então a gente tem, por exemplo, dentro, né, no caso dos seres vivos, dos mamíferos embrionários, uma estrutura que é chamada de bolsa, né, uma bolsa, é, e ela contém dentro dela o líquido amniótico e o embrião, né? E essa bolsa, que ela aparece, né, dentro dos animais mamíferos, ela seria uma representação, na visão dos antigos hebreus, de toda essa estrutura, né, a qual vai ser rompida. Aí tem aquele texto de Isaías: se passares pelo fogo, ele não te queimará, e se passares pelas águas, ela não te afogará. Por quê? Quando a gente vai subindo, né, o ar vai se tornando mais rarefeito, ou seja, menos denso e mais frio. Só que a partir do momento que a gente vai subindo ali 50, 60, 70 quilômetros de altura, aí tem a radiação, então aquilo queima. Então aquilo seria uma espécie de fogo, que é os cinturões, né, de Van Halen. A gente conhece como Van Halen, né? Logicamente que eles apresentam os cinturões de Van Halen numa estrutura diferente, mas essa estrutura ela estaria como se estivesse mais próxima, que entre esse firmamento e acima, bem acima das nuvens, entre esse firmamento. Essa seria a radiação, né? Então esse é o fogo pelo qual o profeta Isaías se refere: se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, ou seja, as águas acima do firmamento, ela não te afogará. Esse é o cumprimento na plenitude das profecias. Logicamente que a profecia de Isaías se aplica a Abraão, que passou pelo fogo e ele não queimou, se aplica para os antigos hebreus, lá com Moisés, que passaram pelo rio Nilo, pelo Mar Vermelho, e ele não afogou as pessoas, mas o cumprimento na plenitude está relacionado à ressurreição dos mortos.